com vocês? Espero que sim! Estamos aqui reunidos para mais uma videoaula. Desta vez, Chapter 12, Quantifiers. Não tem como nós falarmos de quantifiers, queridos, se nós não pensarmos também em substantivos contáveis e incontáveis. Mas o que viriam ser esses substantivos contáveis e incontáveis? Pessoal, nós não temos essa prática na língua portuguesa, por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou saber distinguir quando o substantivo é contável ou incontável? Então aqui hoje eu vou dar algumas técnicas para vocês, né? Vou falar algumas coisas para vocês, na verdade, que vai facilitar vocês saberem distinguir que tipo de substantivo é qual. Então, pessoal, por exemplo, o que eu tenho que ter em mente? O substantivo contável, né, é simples, são todas aquelas coisas que eu posso quantificar, que eu posso contar. Então, por exemplo, se eu falo assim para vocês, olha, 4 cupcakes, eu estou falando o quê? 4 cupcakes. Se eu falar para vocês, por exemplo, 10 eggs, you put in my recipe. Eu vou colocar na minha receita, né? 10 ovos. Se eu falar para vocês 3 hot dogs, I want to eat now. 3 hot dogs, eu quero comer agora. Coisa boa é comer. Eu gosto muito de comer, sério. Eu sou o legítimo barriga no zóio. Aquele menino que botava comida no prato, a mãe ficava de olho. Eu tô com fome, eu vou comer todo isso aqui. Lá vai eu, botava o prato tamanho da Serra da Capivara e comendo, chegava na metade do prato eu já tava me sentindo cheio. E mãe aqui, ó. Você vai comer todinho. Eu vou comer sim, eu tô com fome. Então esses exemplos, né, que eu denominei, que eu acabei no caso colocando números antes dos meus substantivos, eu posso falar que eles são substantivos contáveis. Agora, amor, se eu falar, por exemplo, chá, então essas palavras em inglês, pessoal, elas costumam não ter plural. Então, por elas não ter plural, nós denominamos como substantivos incontáveis, que seria o sugar, o tea, o love. Mas quais seriam outras palavras que são consideradas também incontáveis no inglês para que eu possa fazer, então, utilizar depois da maneira correta dentro de um exercício? Então, o que eu tenho que pensar? Substantivos incontáveis são todos os... Se eu falar salt, sand, sugar, líquidos, tea, coffee, juice, soft drink. Se eu falar para vocês food, comidas tais como bread, butter, meat. Subjects, matérias escolares tais como science, French, math. Nós podemos considerá-las todas substantivos incontáveis. Então pensem assim, o substantivo ele vai ser sempre incontável, eu não posso nunca quantificá-lo. Eu posso quantificar, por exemplo, o chá, o café, a partir do momento que eu colocá-los o quê? Em recipientes. Então, se eu colocá-los em xícaras, em copos, no caso do chá mesmo, né, o mesmo do café em pó instantâneo, eu colocá-los em pacotes. Dessa maneira, sim, eles passam a ser contáveis. Por exemplo, a palavrinha pão, ela é incontável. Mas a partir do momento que eu falo fatias de pão, slice of bread, ela passa a ser contável. Então, quando eu consigo, de certa forma, ensacar, enlatar, né, essas palavrinhas, esses substantivos, eles passam a ser contáveis, mas a palavra em si, ela é incontável. Por exemplo, quando eu falo para vocês em chocolate, chocolate é incontável, mas se eu falar a bar of chocolate, passa a ser contável. Então, pessoal, depois que eu tenho bem definido dentro de mim que é um substantivo contável e incontável, eu posso partir para o quantifiers propriamente dito. Quando eu falo em quantifiers, pessoal, eu penso na palavrinha much, many. Se eu falasse assim para vocês, I don't have much time to talk to you. Eu não tenho muito tempo para falar com vocês. A palavrinha tempo, ela é incontável.
Então, quando eu utilizo much nesse sentido, eu quero dizer com um substantivo incontável. Ele dá a ideia do que eu não tenho muito tempo para falar com você, mas ele não dá uma quantidade específica. O much também, tanto much quanto many, eles costumam vir com a palavrinha how, né? Então, se eu falar assim para vocês, how much money do you have? A palavrinha money, pessoal, ela é incontável. Daí vocês vão falar assim, nossa, mas que loucura, né? Para nós, dinheiro é contável, e muito contável ainda, né? E quanto é que tá custando, Damião? A jujuba 50 centavos e o confete só custa R$1. Caramba, Damião, tá barato por quê? O caminhão virou em Moema e nós pegamos algumas caixas. E depois, Damião? A polícia tentou impedir, mas por sorte chegamos aqui. E por que a gente faz isso? Fala pra eles, Damião! Não queremos voltar pra cadeia, 15 anos já foram demais. Perdi minha mulher, perdi Acho tudo! bom vocês comprarem os produtos pra que a viagem continue em paz. Coisa boa, cara. É. Caramba, Damião! O que foi isso aí? Olha o que eu achei na minha cintura, Caramba, Damião! uma pistola semiautomática, isso faz um estrago, rapaz. E ó se fá, Damião! Comprem as nossas balinhas antes que a nossa bala fure sua cabecinha, que lindo. Essa palavrinha reais, eu não falo quantos dinheiros você tem, eu falo quantos reais você tem. Por exemplo, eu tenho R$5, R$10, aí sim, R$100, 200, aí eu estou quantificando a palavrinha reais, mas a palavrinha dinheiro, por exemplo, eu tenho 2 dinheiros, 3 dinheiros, isso a gente não costuma falar. Então, se eu tenho aí para vocês, né, a palavrinha many, dentro de um contexto de uma frase afirmativa, por exemplo, many people loves to talk about politics. Muitas pessoas amam falar sobre política. Então, olha o many utilizando com many people, porque people são pessoas. Então, eu tenho como quantificar que muitas pessoas gostam de falar sobre política. Então, a palavrinha many nesse contexto, ela está junto com a palavrinha people, reforçando a ideia de um substantivo contável. Quando eu falo para vocês, how many students are there in the classroom? Quantos alunos existem dentro da sala de aula? Esse how many, por quê? Porque a palavrinha students eu posso quantificar, eu posso contar. Então, recapitulando com vocês, much para substantivos incontáveis e many para substantivos contáveis. Lembrando que muitas vezes eles vêm com a expressãozinha how, que significa, então quando eu falo how much, significa quanto. Quando eu falo how many, significa quantos, quantas, ok? E existe também a palavra lot of. Lot of, pessoal, ela é um coringa. Ela significa muitos e ela pode ser usada tanto com substantivo contável quanto substantivo incontável, ok? Então, se eu falar assim para vocês, I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos. Então, friends é contável, ok? Se eu falar assim, I don't want a lot of sugar. Eu não quero muito açúcar. Então, o que acontece? Estou usando o lot of como substantivo incontável. Dentro da linha dos quantifiers também, pessoal, agora não me atendo tanto mais para contáveis e incontáveis, eu tenho a palavrinha there is e there are. O there is, pessoal, significa existe e o there are significa existem. Então, quem vai denominar se é singular ou plural, pessoal, é o meu verbo to be. Observem que quando eu tenho is, eu estou me referindo ao quê? À expressão no singular. E quando eu tenho are, eu estou me referindo à expressão no plural. Então, pessoal, lembrando vocês também que quando eu falo das palavrinhas informações, conselhos, são substantivos incontáveis. Então, por isso que a gente fala que conselho, a gente não dá.
né? Se o conselho fosse bom, a gente não daria, a gente venderia, na verdade, não é? Então a palavrinha conselhos e informações se enquadram dentro dos substantivos incontáveis. Pessoal, com essas informações que eu passei para vocês, vocês estarão aptos a fazer os exercícios do Chapter 12, né, o Quantifiers. Então, nós temos ali, né, na página 448 e na página 449, a apostila de vocês traz aí um quadro, né, de substantivos contáveis e incontáveis. Não pode ser via de regra que eu vou falar agora, mas diríamos que funciona e muito. Vamos supor que você deve preencher as lacunas de um exercício com as expressões de how much e how many. E você de repente está na dúvida, né, se aquele substantivo que está naquela sentença, ele é contável ou não. Observa, se esse substantivo tiver S, que está no plural, ele é um substantivo contável. Se ele não tiver S, ele é incontável. Por que eu falo que você não pode ter 100% de certeza nesse tipo de dica que eu estou dando? Porque existem substantivos em inglês que não possuem S para fazer o plural deles. Que é o caso, por exemplo, do mouse, que é o plural é mais. Eu tenho também as palavrinhas goose e geese, que são ganso e gansos. Então essas palavras, pessoal, dentro de um contexto, elas não recebem S para fazer o plural. Então se você tivesse que colocar how much or how many, e você fosse seguir a regra, né, de colocar aí no caso, considerar contável somente os que não tivessem S, essa regra já iria por água abaixo. Então por isso que eu falo que é uma dica com 70% aí no caso de precisão, porque aqueles outros 30% eu vou ter que me ater aos substantivos, né, que no caso tem o plural, mas não se faz com o S, ok? Então, dessa forma agora, pessoal, vocês, no caso, estão aptos a fazer os exercícios da página 451, 452, ok? Lembrando vocês que assim que terminarem as tarefas, enviar para homework.cs12@gmail.com. E durante a aula também estarei aberta aí, no caso, a perguntas que vocês possam ter a respeito desta unidade. See you guys, until next time. Bye bye.